E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sorte, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima, ele acha graça aos olhos de Noé. E ele falou que falou com Noé: olha, eu vou derramar água sobre essa terra, eu vou destruir todo o povo que criei. Irmãos, ele poderia ter destruído. Quando o povo viu que Noé pregava, que Noé falava sobre o acontecimento, que Noé falava sobre o dilúvio que ia ser deliberado no mundo, que ia destruir o povo, eles foram zombar de Noé. Começaram a zombar de Noé. E Deus falou com ele: Noé, faz uma arca. E deu todo o cumprimento, deu toda a matéria para que ele pudesse fazer. E Deus falou com ele: Noé, coloca um casal de cada animal dentro dessa arca, para que não haja extinção. E aquele povo, eles continuaram zombando, como se nada fosse ou estaria acontecendo aos olhos deles. E o Senhor, o que ele faz? Depois que Noé terminou, que colocou todos os animais dentro daquela arca, e que ambos entraram, que foram José e Salomé. Queridos, todos nós sabemos e entendemos que, mediante todos os acontecimentos, principalmente lá no Jardim do Éden, onde começou tudo, nós entendemos que nós já não tínhamos mais nenhuma salvação, nem direito a ela, por causa do pecado que houve naquele lugar. Tanto é que os olhos daquele povo foram abertos, da mesma maneira é que o próprio Satanás falou com eles, ou principalmente com a Eva, e foram lançados ambos fora do jardim. E o Senhor, chegou um determinado tempo em que ele falou que o espírito dele não contenderia com o homem, por ele ser pecador, cheio do pecado. O espírito dele não contenderia, e ele havia arrependido de ter feito o homem que ele criou. Por causa do pecado, por causa da desobediência, que continuava mesmo depois fora do jardim, à medida que foi crescendo a população, o povo continuou daquela maneira. Mas rapidamente eles começaram a ver que o negócio ia ser complicado mesmo, e eles começaram a correr e bater na porta da arca. E quando eles começam a bater na porta da arca, à medida que a chuva começou, 40 dias e 40 noites, água de tudo quanto é lado, o Senhor até ele cumpriu o que ele havia prometido, que ele iria destruir. Amém, queridos? Amém. Aí pergunta: mas o Senhor, ele não é amor? Sim, mas a palavra vai dizer que ele é justiça também. Glória a Deus. Ele é amor, mas a palavra vai dizer que ele é justiça também. E ali começou, aí o povo começou a correr até a arca, começou a bater na porta da arca. Noé ouvia a voz, ouvia eles bater, mas ele não poderia abrir a porta, que dependeria da liberdade, da salvação. E o que o Senhor faz? Ele fala, eu creio que ele falou: Pai, eu vou descer agora, que eu vou conquistar amigos naquele mundo. Eu vou descer, que eu vou conquistar amigos ali. Ele desce, e a perseguição dele já começa, Deus, do nascimento dele.
E Deus, no nascimento do Senhor, aí começa ali a perseguição. Quando os reis foram visitar ele, onde ele havia nascido, ele veio. Ele é o Senhor dos senhores, mas ele veio como um dos mais humildes. Ele veio como um dos mais simples. Ele poderia ter nascido, não existia naquela época, mas assim dizemos, no hotel 5 estrelas. Mas ele veio numa manjedoura, foi o lugar onde ele nasceu, ali no estábulo, onde havia ali. É o lugar onde se tratava de animais. Foi o lugar onde o nosso mestre nasceu. Para se entender que quando ele veio, Herodes ele não ficou satisfeito. Ele falou ali com aqueles reis, quando ele ficou sabendo que Jesus havia nascido em algum lugar, e que aqueles reis lá iam para ver ele. Herodes falou: então vocês vão ver e me mostra, me fala onde ele está, para eu poder também ir lá visitá-lo. Queridos, naquela época, Herodes e Pilatos, ele era igual povo lá diante de um palito de voz vazios. Eles eram inimigo número 1 do outro naquela época. E quando eles observaram que nasceu um rei, aí começou aquela perseguição. Aí começa aquela perseguição. No nascimento dele, aleluias, glória a Deus, havia perseguição daquelas crianças, que foi profetizado lá no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 15 e 17, que aconteceu ali. O Senhor, ele profetizando que haveria choro. Ele concretizando que haveria choro. Aleluia, sem Ramá. Ele falou, haveria choro. Quando Jesus falou isso, lá no Antigo Testamento, aí veio se cumprir aqui em Mateus 2, 16, 23. Após o nascimento de Jesus, Herodes manda procurar, manda aquele chefão dele lá, Ramá. E lá em Ramá eles começam a matar as crianças de 2 anos por baixo, para ver se conseguiria matar o rei. Aí já vendo Deus do nascimento dele, já vem a perseguição. Jesus, ele veio crescendo, ele veio vivendo. E Jesus, ele veio mostrando que onde ele passava acontecia cura, acontecia transformação, acontecia libertação. Pessoas eram restauradas, curadas de enfermidades. Só que chegou um determinado tempo, aos 33 anos, como foi profetizado numa visão também de Daniel, entre as 69 semanas de Daniel, quando fala que quando completasse as 69 semanas, seria cortado um chifre. E foi a época em que o Senhor, ele foi procurado no monte aonde ele ia juntamente com seus discípulos. Somente ele e os discípulos sabiam. E era a época em que os soldados romanos procuravam ele para matar, procurava ele para tirar a vida. É estranho. Uai, tem parecendo um furacão. Ele foi manifestado.